Olá, a partir de agora nós daremos início à primeira entrevista da segunda série de encontros com os candidatos a prefeito de Varginha. O primeiro entrevistado é o candidato Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL. Na primeira rodada de entrevistas, a primeira rodada já está disponível no blog, ao lado da enquete, em quem você vota para prefeito. O leitor, o internauta, ele pode avaliar, dentro das entrevistas que estão disponíveis, gravadas no YouTube, avaliar as propostas de cada candidato. Na primeira rodada, nós fizemos exatamente isso, a apresentação geral das propostas de cada um. Nesta segunda rodada, que se inicia hoje, nós vamos observar o andamento do primeiro mês de campanha efetiva em Varginha. O primeiro entrevistado é Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL. Na próxima semana, Antônio Silva, da coligação Por uma Varginha Melhor. No dia 18 de setembro, o candidato Eduardo Carvalho Corujinha, da coligação Varginha Não Pode Parar. No dia 25 de setembro, encerrando todas as entrevistas, o candidato Renato Paiva, da coligação Nova Opção. No dia 2 de outubro, nós vamos realizar o debate do jornal Folha de Varginha e Blog do Madeira. Será também numa terça-feira, às 7 da noite, ao vivo, com transmissão pelo blog, no auditório da OAB. Para que esta transmissão fosse possível, nós agradecemos os parceiros, patrocinadores Forfan, Piscina e Companhia, Grafe Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV, Jetcom Engenharia. Estão conosco nesta noite os conselheiros do blog que vão fazer a triagem das perguntas endereçadas, encaminhadas ao candidato Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, Tenente Coronel Milton Oliveira Costa e Selmi Rezende Braga. Nossa equipe hoje é formada pelo Rodrigo Soares, Marcelo Dominguito, Luiz Augusto Valeriano. Lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo Twitter, pelo perfil do blog no Facebook, pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br e também por telefone, SMS 3588596919. Acompanham o candidato, o coordenador da campanha do PSOL em Varginha, professor Nelson Andrade, o candidato a vice, o senhor Victor Emanuel, e duas candidatas a vereadora, Griselda e Eliana. Boa noite, candidato. Boa noite, Madeira. Boa noite, internautas do blog. Mais uma vez é um prazer estar com vocês nessa noite e podermos apresentar um pouco mais das nossas propostas e esclarecer algum questionamento que o internauta possa ter. Agradeço a oportunidade em nome do PSOL, de toda a equipe e particularmente da minha pessoa, o candidato a prefeito pelo PSOL, Kiko. Bem, candidato, como eu disse, a primeira rodada de entrevistas foi justamente para apresentar as propostas e abrir essa discussão em torno da sucessão municipal, da sucessão eleitoral em Varginha. Passado esse primeiro mês de campanha, a primeira vez que o candidato concorre a um cargo eletivo, como que está a rotina do senhor? Bom, a nossa rotina é uma rotina constante com a população. Nós estamos nos bairros, estamos nos pontos principais da cidade, divulgando a nossa campanha, apresentando as nossas propostas de forma clara, acessível e transparente para a população. É uma campanha simples, mas muito criativa e ousada. Nós temos muita dificuldade financeira e vamos driblando essas dificuldades no contato dia a dia com a população. No boca a boca, as pessoas estão nos apoiando e tenho sentido assim um grande carinho da população. É uma rotina cansativa, mas também é uma rotina prazerosa. Eu me sinto assim encantado em conviver com a população varginhense. Ouvir as suas reclamações, mas também ouvir as suas esperanças, os seus anseios, para que essa próxima administração atenda realmente às suas necessidades. Vejo muita indignação e vejo que o eleitor, de certa forma, tem razão de estar indignado, porque muitas vezes nos é feito propostas que depois não se concretizam. E eu estou
apresentando aos eleitores não promessas, mas o compromisso e propostas claras, possíveis de se realizar e comprometidas com os interesses da população. A respeito exatamente dessa questão da rotina, eu estava conversando com alguns outros candidatos e eles explicavam que a campanha termina às 11 da noite, meia-noite, 1h e já começa às 4 horas, com visitas em empresas que têm turnos diferenciados, tem 3 turnos de trabalho. O candidato também está fazendo isso, usando essa estratégia de visitar, além dos moradores, como a gente vê na sua divulgação diária da agenda, também visitar empresas, associações, conselhos comunitários. Tenho recebido algum convite de algumas empresas para conversar com os eleitores. Algumas empresas já nos procuraram. Nós vamos fazer mais para o fim da campanha, uma campanha boca a boca nas portas das empresas maiores da cidade. E tenho ido assim com a saída dos trabalhadores, nos pontos de ônibus, nos locais estratégicos. A nossa campanha tem uma estratégia diferenciada, por não ter um acesso tão fácil a tantas empresas. Todos os convites de empresas que têm nos sido feitos para apresentar nossas propostas para os colaboradores das empresas, os trabalhadores, nós temos ido. Mas para as empresas maiores nós estamos deixando essa estratégia mais para o final da campanha, para ter um contato mais próximo com este eleitor. Quando a gente fala em contato com empresas, uma certa dificuldade em contatar as empresas, como é que está a questão de captação de recursos? Que é um problema de muitas campanhas, a gente percebe que isso está ocorrendo com algumas campanhas na cidade. A nossa captação de recursos desde o início da campanha ela não foi fácil. São pessoas amigas, são colaboradores, pessoas que acreditam realmente que nós temos uma proposta de mudança. Temos muita dificuldade em conseguir recurso, mas também não aceitamos qualquer recurso. Nós não aceitamos barganha, não aceitamos troca. Tem que ser doação. Doação que não nos comprometa a fazer favores pós-eleição. E nós vamos assim, com muita criatividade, com muita dificuldade, mas com muita determinação, driblando essas dificuldades para conseguir o recurso. Mas se eleito formos, nós não temos o rabo preso com ninguém. Essa é uma questão chave da nossa campanha, de fazer até mesmo a campanha transparente para toda a população. A reportagem do blog chegou a presenciar 2 campanhas, 2 candidatos se encontrando em uma região da cidade. No Alto do Senhor, a campanha do atual prefeito, do Eduardo Corujinha, e do ex-prefeito Antônio Silva se encontraram lá e houve durante um período, um momento, eles ficaram próximo ao outro e tal. Isso chegou a acontecer com vocês em algum momento? Em nenhum momento. No sábado nós fizemos uma carreata e um candidato adversário iria também fazer uma carreata saindo de um local que nós havíamos planejado de sair, mas ele tinha pedido com maior antecedência que nós a autorização para sair daquele local. Com muita tranquilidade, nós procuramos um outro local para sair da nossa carreata, com muito respeito. Fizemos a carreata num trajeto diferente do candidato e a nossa campanha corre com muita tranquilidade. Certo. Nós percebemos que uma característica da campanha SUS é justamente a utilização de caminhões. São amigos seus? Como é que foi esse contato? É uma cooperativa de caminhoneiros aqui da cidade que apoia a campanha. Tá? São caminhoneiros que eles participam de livre e espontânea vontade, eles participam da carreata porque acreditam na nossa proposta, acreditam que é possível uma mudança. Então, assim, não é uma empresa que está fazendo isso, são os próprios caminhoneiros que se reuniram em uma cooperativa. Mas não é o apoio da cooperativa, mas dos cooperados. Eles vão lá, desengatam suas carretas, pedem para as suas esposas irem com os carros, para os parentes irem também com os carros, e o apoio da população em geral nessa carreata. Então é uma campanha de trabalhadores, é característica termos os trabalhadores junto conosco nessas carreatas do PSOL, porque os trabalhadores acreditam que nós podemos fazer o melhor para toda a população, em especial para a classe trabalhadora. Passado este primeiro mês de campanha, uma das principais notícias que marcaram agosto foi justamente a pesquisa do Ibope-EPTV. Qual que é a opinião do candidato a respeito do resultado da pesquisa? Bom, a pesquisa apontou que eu tenho 1% de preferência do eleitorado. Mas o carinho que eu tenho sentido das pessoas na rua e a manifestação de apoio,
eu acho que não caracteriza 1% só. Eu acho que nós estamos crescendo muito, é uma campanha que tem atendido aos anseios da população, é uma campanha sincera, verdadeira. As pessoas às vezes me pedem alguma coisa na rua, pedem que eu faça alguma coisa, se eleito for, o que é possível fazer e dentro das possibilidades financeiras eu aporto com as pessoas, eu me comprometo a fazer dentro das possibilidades financeiras da prefeitura. O que não é possível fazer, com muita sinceridade, com muito carinho, eu explico para as pessoas que não é possível fazer e o porquê não é possível fazer. Mesmo que eu corra o risco de perder o voto, eu não trabalho com mentira. Então as pessoas têm sentido essa sinceridade em nossa campanha. É algo verdadeiro, é algo sincero. Então essa manifestação tem gerado muita credibilidade para a população. O boca a boca está crescendo da nossa campanha e nós podemos chegar a governar Varginha no próximo ano, porque a população está cansada de tanta promessa. Ela quer ver um candidato comprometido com as suas necessidades, um candidato que vivencia o que elas vivenciam no dia a dia. Já vivenciei muitas coisas, já estive na fila do SUS, já andei de transporte público. A minha família é uma família humilde, eu sou o 8º filho de 9 irmãos. Eu tenho muitos irmãos que usam o sistema público de saúde. Eu vejo as necessidades da população nesse sistema público de saúde, vejo a dificuldade que a minha família tem para manter o pagamento do transporte todos os dias. E eu sei o que a população passa e elas sabem que eu enxergo as suas necessidades e eu assumo o compromisso de fazer o melhor e durante todos os 4 anos de campanha, se eleito for. Uma das coisas também que me fazem enxergar a necessidade da população é o fato de ser assistente social. Eu convivo dia a dia com as dificuldades da população, reclamando o que é o SUS, o que é o sistema de educação, as dificuldades em ter acesso ao serviço público, a reclamação dos servidores públicos como eu, em conseguir aumento, em conseguir respeito no seu dia a dia, em ter qualificação para atender bem as necessidades da população e acompanhar as inovações que estão acontecendo na sociedade e no mundo do trabalho. Candidato, o senhor está falando a respeito de assistência social. A atual Secretaria de Assistência Social é a SEAD, que é também ligada SEAP, que é ligada também à habitação. O senhor pretende, eleito, efetuar alguma mudança na nomenclatura, na Secretaria e nos serviços prestados por ela? Olha, eu vejo que o fato da Secretaria ser conjunta não há nenhum impedimento. O que eu acredito que deva fazer é colocar profissionais competentes para atender nas duas áreas, profissionais distintos. A pessoa que vai administrar a parte da habitação tem que ser um coordenador que entenda da habitação. E quem for coordenar a parte de assistência social tem que ser um coordenador que entende desta área. Pois não se misturam duas políticas que têm acompanhamentos diferenciados. Nós precisamos de uma política de habitação para a população mais carente. Uma política pode trabalhar em parceria com a outra, mas devemos ter 2 técnicos distintos para que o profissional da habitação possa acompanhar a qualidade das obras, o planejamento, a execução, atendendo a todas as necessidades da população varginhense, em consonância com o plano diretor. Já a assistência social tem que trabalhar a questão das pessoas com renda menor, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças e adolescentes e principalmente as famílias em condição de vulnerabilidade social. E isso requer também um profissional distinto. Então, na questão de se houver economia, nós podemos até aglomerar mais secretarias em uma só, para economia de recursos, desde que possamos colocar os profissionais capacitados para atender em cada área dentro dessas secretarias. Então, nós podemos ter um secretário que organize a parte financeira, a parte de gestão, mas termos coordenadores com autonomia para fazer a parte técnica de cada área. Falando sobre habitação, hoje existe um déficit habitacional em Varginha de 8.000 moradias. Um questionamento muito comum dos leitores do blog e do jornal é justamente sobre isso, propostas para incrementar a construção de unidades habitacionais. Qual é a proposta do candidato?
A nossa proposta é, em especial, para um setor que tem muita dificuldade de crédito, que são as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Para esta família, a Caixa tem um projeto de construção de moradias através de mutirão. Isso acaba barateando o custo dessas obras. A Caixa já esteve uma vez dando palestra. Para isso, a Prefeitura precisa entrar com a infraestrutura do terreno. E os moradores entram com a mão de obra, eles têm apoio financeiro da Caixa para a construção. E estas casas acabam ficando mais barato para toda a população de baixa renda, de renda menor, como nós chamamos hoje. Então nós teremos um incentivo grande para esta habitação. Também incentivo para a construção de novas casas, de novos residenciais, buscando recursos do Minha Casa Minha Vida e também recursos da própria Coab. A Coab tem um sistema de habitação bem interessante, mas nós não queremos fazer casas simplesmente por fazer. Nós queremos um projeto mais arrojado, em que essas casas possam atender de fato a necessidade da população. Existem famílias que têm um número maior de membros, existem famílias com um número menor de membros e as casas têm um tamanho igual. Então é preciso fazer um estudo da realidade da família para atender de fato a sua necessidade. Atender a populações distintas, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, elas precisam de uma moradia adaptada e existem recursos do governo federal para fazer essas modalidades de moradia que atendam uma necessidade dessa população. Isso é garantir direito, isso é garantir acessibilidade e qualidade de vida para as pessoas. Então nós precisamos ousar mais, buscar mais recursos nos ministérios da cidade, buscar mais recursos junto à Caixa, junto aos programas habitacionais estadual e federal, com projetos técnicos, mas respeitando o plano diretor, respeitando o meio ambiente, buscando utilizar as grandes áreas vazias na cidade, utilizando um instrumento tão importante que é o Estatuto da Cidade, que permite à Prefeitura ter preferência na compra desses lotes, desses espaços. O candidato, quando falou a respeito da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social aqui em Varginha, o senhor falou a respeito da importância de se colocar técnicos em cargos para que eles exerçam a função pela qual estão capacitados. Uma pergunta da leitora Maria Auxiliadora, ela fez por meio do eleições2012@blogdomadeira.com.br. Ela pergunta para o candidato: qual o número adequado de cargos de confiança para o candidato e quais suas propostas para o funcionalismo público municipal? Agradeço a pergunta e agradeço a todas as suas perguntas também, Madeira, anteriores. Eu acho que é uma oportunidade boa para a população conhecer um pouco melhor as propostas do candidato. Maria Auxiliadora, boa noite. Nossa proposta de cargos de confiança é reduzir para 50 esses cargos. Dentro desses 50, utilizar também servidores públicos bem capacitados, tá? Que são os CPC, os cargos políticos comissionados. E colocar entre esses 50 as pessoas qualificadas e pessoas que tenham compromisso com a população varginhense. A qualificação vai lhe possibilitar ter conhecimento dos assuntos referentes à área que ele trabalha. E o compromisso com a população vai fazer com que essa pessoa trabalhe de fato, comprometida com as necessidades, busque projeto, busque recursos e trabalhe junto com a população para atender de fato às suas necessidades. Para o funcionalismo público, nós temos uma proposta clara de reestruturação do plano de carreiras, tá? Sentado com todas as categorias, levantando suas especificidades, que cada categoria tem uma especificidade. Por exemplo, tem áreas aqui na cidade que os funcionários trabalham com trabalho muito pesado, é preciso se garantir condições de alimentação, é preciso garantir nos ambientes insalubres o abono de insalubridade, garantir respeito aos aumentos de salário. A inflação está aí, a perda salarial dos funcionários públicos é grande e os aumentos da prefeitura nem sempre acompanham essa inflação. Então os funcionários públicos vão perdendo o seu poder de compra de salários. E criar também, fortalecer a questão da função gratificada.
que são pessoas que já estão ali numa determinada área, que podem coordenar espaços dentro da prefeitura, sem um gasto tão oneroso. Se nós reduzirmos os cargos de confiança hoje, é possível investir mais em saúde, em educação e até mesmo no plano de carreiras e salários dos servidores públicos. Nós queremos reduzir também, para atender essas necessidades dos servidores, transparência e maior eficácia ao contratarmos empresas, ao fazermos licitações, para vermos se diminuímos o gasto com obras e outros serviços que são prestados pela prefeitura na compra de materiais. Se nós conseguirmos fazer isso, nós conseguiremos economizar recursos para atender melhor o funcionalismo público e a população em geral. Nós olharemos com muito carinho, com muito respeito e com participação de todas as categorias, mostrando por que não é possível dar um aumento tão alto, onde a prefeitura vem investindo seus recursos. E quando for possível dar um bom aumento para o servidor, nós o daremos. E vamos valorizar também a qualificação dos servidores. Os servidores que buscam se qualificar nas universidades, nos cursos públicos ou que investem seus recursos para se qualificar, vão ter um abono da prefeitura. Isso está previsto no plano de cargos, carreiras e salários. E nós fortaleceremos esta qualificação, a prefeitura trazendo palestrante, trazendo treinadores para que possam capacitar a equipe da prefeitura para prestar um bom serviço a toda a população. Esta é a última entrevista do candidato Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL, antes do debate do jornal Folha de Varginha e Blog do Madeira, dia 2 de outubro, às 7 da noite, com transmissão ao vivo pelo blog e com entrada franqueada aos leitores, assinantes e às coligações. Cada coligação vai receber 25 convites, será no auditório da OAB. As perguntas para o candidato Kiko, do PSOL, podem ser feitas pelo perfil do blog no Twitter, no Facebook, pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br ou pelo telefone 35 8859 6919. Candidato, mais uma pergunta de leitor. Pergunta política da leitora Raquel Pacheco. Por que o PSOL não coligou com partidos de esquerda em Varginha? Bom, em primeiro lugar, porque nós entendemos que os atuais partidos de esquerdas não estão comprometidos com a população. Tá? Nós visualizamos aí que a questão da democracia, a questão da participação popular, da transparência de fato nas contas públicas, dos debates com a população, levantando seus interesses e concretizando isso nos 4 anos de governo, não foram realizados. E o PSOL corre na contramão de todo esse processo político, apontando um novo caminho para a população varginhense. Nós não queremos, posteriormente à eleição, termos que dar cargos de confiança para companheiros de partido, para apoiadores. Nós queremos construir uma campanha comprometida com a população. E é possível ousar, e isso nós consideramos um ganho para a população varginhense. Vocês têm agora a oportunidade de eleger um candidato comprometido de fato com você, cidadão varginhense. Um cidadão que vai colocar as contas da prefeitura realmente às claras para a população ver. Diz um ditado que o melhor antídoto contra a corrupção é a transparência. A população fiscalizar, a imprensa poder fiscalizar, a Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário. Isto é bom para toda a população. Teremos dificuldades em Câmara de Vereadores? Acredito que não. Por quê? Porque nós trataremos esse espaço com respeito. Nós traremos a Câmara de Vereadores para participar das decisões políticas, porque um governo não governa sozinho. Queremos compor uma equipe qualificada para ajudar a governar a prefeitura. Não serão decisões centralizadas num gabinete.
Serão decisões que estarão comprometidas de fato com a população, caminhando os 4 anos junto com a população e realizando obras, melhorando os serviços durante todos os 4 anos, não só no último ano, para obter o voto da população. Então, isso é uma grande vantagem, Raquel, não só para você, mas para toda a população. Nós buscamos alianças, mas não quiseram fazer aliança conosco. Buscamos aliança com o PCdoB, com o PSTU, o PCdoB, com o PCB e PSTU que não estão instalados aqui na cidade. E buscamos também com o PSTU, mas eles optaram por apoiar um outro candidato. Nós respeitamos, tá? Então, assim, com outros partidos nós não temos afinidades dentro de Varginha, na forma política como esses partidos se posicionam dentro de nossa cidade. Mas estamos abertos a fazer alianças desde que não sejam barganhas, não sejam alianças de trocas, mas sejam alianças que atendam às necessidades e tenham compromisso com a população de fazer uma política com transparência, democrática, com eficácia e que atendam de fato às necessidades do povo varginhense. Candidato, o senhor falou sobre governar mesmo sem coligações, sem outros partidos, e nós percebemos que muitas vezes, mesmo quando o prefeito tem um número muito bom de vereadores na Câmara, mesmo assim, muitas vezes é difícil governar. Na prática, acontecem muitas explicações no Legislativo que não correspondem à realidade, mas sim à política. Então, eu queria saber do senhor, como que o senhor não acha temerário uma vitória apenas do PSOL, ou o senhor acredita que seria necessário fazer um supersecretário de governo, ou alguém para ter um relacionamento maior com a Câmara? Eu acredito que não, Madeira. Eu acho que essa questão política em Varginha precisa romper com esse tradicionalismo. Os vereadores, eles estão ali para servir a população. O prefeito está ali para servir a população. Eu acredito que mandando projetos a tempo hábil para a Câmara aprovar, chamando a Câmara para participar de decisões importantes da cidade, fazendo esse diálogo franco e trazendo esse debate para a população varginhense, para a imprensa varginhense, nós vamos romper com esse tradicionalismo político que existe. O vereador não pode defender o partido. A população tem que tomar cuidado ao eleger vereadores. Vereadores que têm compromisso com coligações, com partidos. Vereador e prefeitos, secretários têm que ter compromisso com o povo. Tem que trabalhar os 4 anos junto com a população, atendendo às necessidades da população. Eu quero que na hora certa eles fiscalizem o executivo. Eles prestem contas também dos atos da Câmara Municipal, que eles estejam presentes na vida do povo, que não sejam nem prefeito, nem Câmara de Vereadores de gabinete, mas que atendam de fato às necessidades da população. Isso é um grande ganho do PSOL para a Varginha, é assumir esse compromisso e chamar a Câmara Municipal, chamar a imprensa, chamar o órgão executivo para que juntos nós possamos construir uma cidade de fato realmente democrática, mas principalmente chamar a população para participar das decisões políticas. O povo não pode ficar alheio a assuntos e decisões que interferem no seu cotidiano, no seu dia a dia. O preço da tarifa de ônibus, o quanto se gasta com coleta de lixo, com o transporte de nossas crianças, as decisões tão importantes que é o contrato da Copasa, que nós teremos no próximo ano, que isso a população possa participar, a construção de um plano diretor. Varginha cresce, mas cresce de forma desordenada. Nós precisamos cuidar dos rios, das matas, cuidar dos recursos naturais, cuidarmos do lixo, fazermos a coleta seletiva, não poluirmos os rios, não jogarmos óleo dentro da pia, porque futuramente, num futuro não muito distante, um futuro a médio prazo, nós vamos sofrer consequências graves com isso. Então nós temos que crescer desta forma e é preciso a participação de todos. Então, essa é a grande ousadia do PSOL, essa é a grande inovação que nós trazemos e que os outros partidos não trazem isso à tona para a população. Essa campanha, ela tem um compromisso de fazer uma gestão, se eleito formos, comprometida com o povo. Mas caso não formos eleitos, a população ela está sendo educada, ela está sendo preparada para saber onde buscar e onde exercer de fato o seu direito.
E nós queremos, se eleito, colaborar para que isso aconteça. Construir uma política democrática de fato, que a população vá lá e decida e que a decisão da população seja respeitada, tanto no executivo quanto no legislativo. Quando nós fazemos um orçamento participativo e as obras, as decisões que foram tomadas, elas não acontecem, o povo cai no descrédito. É preciso um governo comprometido de fato, que ele faça um planejamento adequado, que ele preste conta à população para que a população volte a sentir o gosto pela política, o gosto de participar da política. Não da politicagem partidária, mas da vida da cidade, das decisões que interferem no dia a dia da população. Mais uma pergunta, leitor Carlos Otávio. Carlos Otávio quer saber como o candidato pretende arrecadar recursos para terminar obras iniciadas e paralisadas. Bom, em primeiro lugar é fazer a auditoria dessas contas, dessas obras, né? Se veio o recurso, de onde veio, por que não se terminou. E buscar nas economias da cidade, na economia de recursos, em projetos junto à União, junto ao Estado, terminar essas obras. Hoje nós temos o ginásio lá perto do Melão, temos alguns parques da cidade que não foram terminados, temos uma avenida ali que vai colaborar muito com o fluxo do trânsito e muitas das vezes essas obras se iniciam, não terminam, reiniciam, não terminam e serviços que haviam sido executados no início, reinício dessas obras são perdidas. Com estas economias e fazendo o trabalho com eficácia, nós conseguiríamos economizar recursos e ir durante os 4 anos de governo executando obra por obra que está inacabada. E também, Madeira, através de projetos de captação de recursos na União e no Estado. O município que tem uma equipe bem qualificada, ele pode trazer muitos recursos para a cidade. Nós temos uma experiência bem interessante que é o município de Alterosa, que quando colocou uma equipe bem qualificada, ele triplicou a arrecadação do município somente através de projetos. Conseguiram garantir internet gratuita, trouxeram diversos órgãos, fizeram projetos na área da agricultura que favoreceram muita população, trouxeram maquinários para emprestar para os pequenos produtores. A economia do município cresceu. Então, essa equipe de governabilidade da cidade, essa equipe técnica que vai ser composta na prefeitura, caso o pessoal seja eleito, nós acreditamos nessa possibilidade. Nossa campanha tem crescido muito no boca a boca com a população. Apesar da simplicidade de toda a dificuldade, as pessoas estão entendendo que o pessoal tem um compromisso sério, correto e apresenta coisas possíveis de se fazer, não ideias mirabolantes para a população varginhense. Quando o candidato fala em arrecadar recursos, captar recursos para concluir obras e executar outras, o senhor não acredita que a legenda seria um empecilho nos tratos com os governos estadual e federal? Não, nem o governo estadual, nem o governo federal agem dessa forma. Hoje, o que tem se priorizado nos ministérios e nas secretarias de governo é a parte técnica, é a prefeitura apresentar projetos que atendam de fato uma necessidade da população, que vão ter eficácia, que são possíveis de se concretizar. E esse diálogo, ele será feito de forma respeitosa. Não é porque eu sou de um partido que faz oposição tanto ao governo do estado quanto ao governo federal que eu vou fechar as portas para esses dois entes. Pelo contrário, eu estarei constantemente em Brasília e em Belo Horizonte buscando o que é de direito da população varginhense. O cidadão que paga impostos, ele tem direito a recursos do governo federal, do governo estadual e nós vamos buscar isso. Teremos diálogo com os representantes do legislativo aqui da região, os deputados que foram eleitos para representar a população. Nós não faremos uma administração de partidos, mas uma administração que atenda de fato à necessidade do povo varginhense. Entrevista com o candidato Antônio Francisco Martins, o Kiko do PSOL. Vamos passar para mais uma pergunta de leitor. Ivan Luiz fez a pergunta por e-mail. Finaliza perguntar ao candidato Kiko quanto ao trânsito caótico nos horários comerciais no centro de Varginha, principalmente na questão de estacionamento de veículos. Qual a solução e a proposta, né? Não seria a hora da prefeitura estimular os comerciantes para instalar em outros locais, como na Vila Pinto?
Qual é o nome do eleitor? Ivan Luiz. Ivan, boa noite, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta assim, muito condizente com a realidade de Varginha. Proposta para essa área nós temos, em primeiro lugar, estimular o comércio nos bairros. Na região do Alto do Sion, nós temos assim comércios muito bons que têm atraído as pessoas para lá, daquela região. Esses comércios estão crescendo e estão estimulando a geração de trabalho, de emprego, movimentando a economia no município. Acredito que está na hora de Varginha pensar na possibilidade de um novo centro comercial. Nós providenciarmos junto à prefeitura, iniciarmos um projeto de construção desse novo centro comercial, junto também com os comerciantes, para que haja mais estacionamentos, para que haja também mais espaços para a loja e os comerciantes possam investir. Muitos comerciantes do centro hoje pagam aluguel. Criar referência no comércio, ruas que trabalham com sapato, outras que trabalham com vestuário, outras que trabalham com eletrônicos. Então esta é uma proposta. Vai ser concretizada? Vai depender do diálogo que nós tivermos com os comerciantes e com a população em geral. Mas nós temos propostas caso o centro queira ficar onde está. Nós temos muitos lotes baldios próximos ao centro. Ali podem ser criados estacionamentos públicos para atender a população. Nós temos também espaços que podem ser melhorados, a questão do acesso ao estacionamento no centro. Mas uma questão para o trânsito caótico que pode possibilitar uma melhoria significativa não é só a mudança de sinais, mas a construção de vias alternativas. E nós precisamos criar um plano diretor que crie novos acessos do centro para os bairros e dos bairros para os centros. Então é preciso construir novos caminhos, desviar o trânsito que vem da Fernão Dias e passa por essa BR que corta hoje Varginha, tanto da região que passa ali por Três Pontas, quanto que vem de Eloy Mendes, desviar esse trânsito da cidade. Direcionar melhor os novos investimentos industriais. Indústria e população não podem conviver juntas. Então isso é proporcionar melhor qualidade de vida para a população e nós buscaremos investimento no Ministério da Cidade, no Ministério de Desenvolvimento e Infraestrutura, para que a população tenha acesso a novos projetos que vão melhorar o trânsito, o desenvolvimento da cidade. Mas isso, Ivan, é como fala no plano diretor. O plano diretor ele tem que ser feito ouvindo a população. E eu não participei do último plano diretor, não houve reuniões nos bairros, então toda a população tem que participar da construção da administração. A cidade é de todos, nós construímos essa cidade. Não é uma pequena minoria que constrói Varginha, mas é toda a população que constrói e toda a população deve participar da construção dessa cidade. Então nós temos essas propostas, nos lotes vazios próximos ao centro, construir estacionamentos, construir novas vias de acesso do centro para os bairros e dos bairros para o centro e buscar novas alternativas, qualificando também melhor o setor de trânsito da prefeitura. O candidato fala da importância de se respeitar a lei de ocupação do solo e, notadamente, quando se fala a respeito de morador e empresa, indústria. Qual é a proposta do candidato nessa área de empregos? Bem interessante essa sua proposta, Madeira. Nós temos uma proposta de incentivar os varginhenses que queiram abrir uma empresa, micro, médio, pequena empresa. Varginha precisa valorizar essas pessoas. E se nós direcionarmos, conseguirmos recursos, fazermos projetos que é possível e conseguirmos construir um centro industrial em Varginha, nós podemos dividir um espaço para grandes empresas, para médias empresas, para pequenas empresas. As microempresas geralmente funcionam em estabelecimentos próprios dos microempreendedores. Às vezes é no fundo da casa, às vezes é algo que acontece até na própria rua, num espaço cedido pela cidade. Nós precisamos incentivar o varginhense que queira crescer, que queira produzir, que queira desenvolver a cidade,
criar incentivos para isso, diminuindo as taxas e impostos nos 2 primeiros anos que as empresas passam por mais dificuldades, incentivar a qualificação, fazer parceria com o Sebrae, possibilitar espaços, divulgar isto para a população, criar uma incubadora séria de empregos em Varginha, de empresas. Santa Rita do Sapucaí tem esta incubadora e muitas empresas que estão crescendo hoje na cidade saíram desta incubadora. Mas para criar uma incubadora você precisa ter equipe técnica, profissionais que atendam de fato o empreendedor do varginhense, que oriente esse empreendedor varginhense para que ele possa controlar finanças, para que ele possa fazer projetos, para que ele possa escolher melhor o crédito que vai se adequar à sua realidade. Emprego também, é preciso ter mão de obra qualificada, é preciso fazer pesquisa junto às empresas de Varginha para saber o que elas demandam de mão de obra nos dias de hoje. Qual é a mão de obra que a empresa precisa? Qual é a mão de obra que o mercado varginhense precisa? Que a prefeitura precisa? E qualificar o profissional para ocupar esses espaços. Nós não podemos fazer cursos à torta e à direita sem saber se o profissional vai conseguir emprego depois. E também para as famílias de baixa renda, que tem mais dificuldade em conseguir entrar no mercado de trabalho, essa questão do microempreendedorismo individual, ela pode ser incentivada, como buscando recursos de GD, o índice de gestão descentralizada da assistência social, que é a porta de saída para a assistência social, que é você possibilitar que a pessoa não só use dos programas sociais para receber um benefício, mas que ela possa desenvolver as suas potencialidades, fazendo curso, incentivando microcrédito. Tá? O Banco Mundial, ele teve um idealizador que ele criou o Banco Popular. Nesse Banco Popular, as pessoas pegavam microcréditos e criavam uma mini padaria, criavam uma mini barbearia, buscava assim com a sua criatividade, com o seu potencial empreendedor, sair da miséria, da situação de dificuldade, de desemprego que elas enfrentavam. Varginha precisa investir nisso também, possibilitar novos ares para os usuários da política de assistência social. Nós recebemos um e-mail do Gustavo Andrade, da cidade de Pouso Alegre. Ele é de Varginha, mora atualmente em Pouso Alegre, e disse que está acompanhando o programa, essa entrevista, por meio do blog. Uma outra pergunta do leitor Rafael Gonçalves. Nós falamos sobre a pesquisa do Ibope no início dessa entrevista. Ele quer saber como o candidato avalia, vê e recebe a recente pesquisa do Ibope, divulgada há poucos dias pela afiliada da Rede Globo em Varginha, IPTV. O senhor acredita que ela é um termômetro de esclarecimento do eleitor, que acompanha o horário eleitoral para descobrir, para conhecer as propostas do candidato? O senhor acha que ainda é cedo para falar nisso? Até porque a pesquisa foi feita depois da primeira semana do horário eleitoral gratuito. Leitor Rafael Gonçalves. Rafael, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que ela nos dá a oportunidade de revermos essa questão da pesquisa. O maior termômetro que nós temos em pesquisa é a urna eleitoral. Já viu o Ibope errar não só em Varginha, mas em várias outras cidades. A realidade se mostrou muito clara em 2002, quando 2001, 2002, quando um candidato que apontava ter 2% durante toda a campanha, no final cresceu muito. Foi estranho isso, né? Eu acredito que uma campanha não cresce do dia para a noite, ela acontece no dia a dia. Então, pela realidade, pelo que nós temos presenciado nas ruas, no contato com a população, essa pesquisa ela não reflete a realidade. E nós acreditamos no nosso crescimento todos os dias. A nossa proposta é uma proposta séria, uma proposta clara, que vem atendendo aos anseios da população varginhense e que vai, de fato, atender aos anseios da população varginhense pós-eleição, não só nesse momento de eleição. Então, eu acredito que a verdadeira pesquisa, ela vai acontecer no dia 7 de outubro, na urna eletrônica, quando nós faremos uma verdadeira mudança na política de Varginha e que nós faremos também uma administração comprometida com o povo durante os próximos 4 anos. Apesar das ponderações do candidato, qual que é a opinião do senhor a respeito do desempenho do PSOL na pesquisa do Ibope? Essa performance do partido deu mais gás à campanha eleitoral?
Com certeza, eu acredito que nós temos que ir a toda a população. E estamos fazendo isso, estamos conversando com os eleitores, estamos buscando o nosso espaço, estamos conquistando muitos votos da população varginhense, muito apoio dos cidadãos varginhenses, e são apoios sinceros, são apoios desinteressados, porque nós não prometemos nada para ninguém, nós não prometemos cargos de confiança, nós não prometemos fazer coisas que não sejam possíveis de se fazer. A nossa campanha continua a mesma, porque nós temos um projeto que não se adequa para agradar alguém, mas um projeto sério de construirmos uma cidade melhor para todos, de respeitar a legislação, de trabalhar com transparência. Então, a linha de ação do PSOL continua a mesma, independente do resultado dessa recente pesquisa. Mas nós acreditamos que a verdadeira pesquisa, ela vai acontecer realmente, de fato, 7 de outubro, quando o cidadão varginhense vai colocar o seu voto na urna. O que eu peço aqui ao eleitorado varginhense é aquelas pessoas que acreditam na nossa proposta, que enxergam a nossa proposta como uma boa proposta, que divulguem. Divulguem para outras pessoas, peçam para elas acompanharem os programas de TV, para que as pessoas possam enxergar melhor as nossas propostas. O PSOL tem uma proposta muito boa e é possível de se concretizar. Então nós podemos fazer uma grande reviravolta e mostrar que a verdadeira pesquisa acontece realmente, conforme eu falei muitas vezes e torno a repetir, no dia 7 de outubro. Lembrando que o blog também realiza não uma pesquisa que tem metodologia científica, mas sim uma enquete, e por meio dessa enquete, que nós dependemos da votação, da participação espontânea do leitor, nós estamos fazendo uma amostragem, volto a repetir, não científica, mas para ver o termômetro do blog, em qual candidato o leitor do blog votaria hoje na eleição, se a eleição fosse hoje. Uma novidade na campanha, nesse segundo mês de campanha, é justamente o surgimento do horário eleitoral gratuito. No primeiro mês, na primeira semana do horário eleitoral, nós percebemos que foi justamente uma apresentação de propostas, mostrar a origem de cada candidato. Coincidência ou não, depois da pesquisa do Ibope, nós percebemos que o horário eleitoral, alguns candidatos subiram o tom da campanha. Alguns através de críticas à atual situação de Varginha, outros fazendo comparações com outras cidades ou mesmo fazendo comparações com administrações anteriores. Nós percebemos que o PSOL ele faz críticas através de comparações com a situação atual da cidade, de uma forma sempre generalizada, sem citar um problema ou outro. Qual a opinião do candidato a respeito da estratégia de cada candidato no horário eleitoral? E o senhor acredita que acirrou a campanha, ela ficou mais, subiu o tom, né? Esquentou depois justamente da pesquisa do Ibope? Olha, Madeira, desculpe a franqueza, nós não estamos muito preocupados com a campanha, com o programa eleitoral dos outros candidatos. Nós fazemos críticas construtivas. Nós dizemos que é preciso diminuir os cargos de confiança, que é preciso investir mais na população, que é preciso qualificar o servidor público, que é preciso atender melhor a população nos diversos serviços de saúde. Nós temos o compromisso de apresentar uma proposta para a população. Varginha não precisa ficar se remoendo do passado. Varginha precisa de uma proposta inovadora e de futuro, uma proposta que, junto com o povo varginhense, construa a cidade que nós queremos, ou que inicie a construção da cidade que nós queremos. Eu sei que não é possível fazer tudo do dia para a noite, melhorar tudo do dia para a noite, mas é preciso iniciar uma verdadeira mudança, e a verdadeira mudança, ela acontece com respeito. E nós trabalhamos com esse respeito. A política que nós visualizamos hoje em Varginha e que já visualizamos há muito tempo é uma política que acontece no Brasil inteiro. A população precisa romper com essa forma de fazer política. Deve participar, deve torcer para que o próximo governo seja um governo bom, porque isso vai trazer benefícios para todos, independente do partido que ganhar. Nós queremos ser o primeiro servidor da população, não a autoridade. Nós queremos ter autoridade
para fazer o melhor para a cidade, para resolver problemas e situações que dificultam a vida do coletivo, mas queremos ser servidores da população varginhense. Por isso nós apresentamos propostas e não ficamos discutindo o passado, o presente, a situação que está hoje. Varginha precisa melhorar e ela só vai melhorar de fato com um candidato que se comprometa a apresentar propostas e soluções para as dificuldades que a população vivencia. O passado já ficou para trás, a população tem conhecimento dessas dificuldades. As pessoas que pesquisarem com seus conhecidos, eles vão conhecer melhor os candidatos que aí estão. Não cabe ao PSOL fazer essa discussão, cabe ao PSOL divulgar a sua proposta para a cidade. Aquilo que nós queremos construir junto com a população varginhense. Esse é o tom da nossa campanha. Nós temos respeito pelos 3 candidatos, não comungamos da opinião de nenhum dos 3. Tem propostas deles que são boas, que podem ser aproveitadas no futuro governo. Tem muitas propostas nossas que são boas e que, se forem aproveitadas no futuro governo e se forem boas para a população, nós não vamos brigar por causa disso, porque foi ideias nossas. Nós queremos o melhor para a Varginha e isso começa com respeito desde a campanha. Mais uma pergunta da leitora Andréia, ela é voluntária da APAV, que é a Associação Protetora dos Animais de Varginha. Quer saber quais são os projetos do candidato, caso eleito, para os animais do canil municipal. Andréia, eu tenho que ser sincero com você que no nosso plano de governo essa questão não foi contemplada. A realidade de um candidato, ela começa por aqui. Mas uma cidade, ela tem que ter respeito por todos. E a Carta da Terra, ela fala do direito dos animais. Nós não podemos destratar os animais, tratar mal os animais, descartarmos os animais. Então nós precisamos fazer uma política que atenda à realidade dos animais abandonados, que cuidem da saúde desses animais, da alimentação desses animais, que possibilite também aos cidadãos que têm dificuldade em pagar um veterinário, em fazer a manutenção dos seus animais, um atendimento na rede pública municipal para que atenda essa população, porque um animal doente ele pode trazer doenças também para o ser humano ou até mesmo para uma comunidade. Então nós temos que ter essa atenção. Cuidar dos animais é cuidar também das pessoas, porque essas dificuldades nós vivenciamos. Tem muitos vetores que podem trazer consequências para o homem. Então nós teremos um cuidado com esta questão, vamos dialogar isso com a associação, com associações como a que você participa, e queremos trabalhar os 4 anos melhorando essa questão de atendimento. E uma política também para a não reprodução, porque muitos animais hoje não conseguem uma pessoa que vai cuidar deles. E fazermos feiras de adoção, incentivar a população a ter um animal, mas acima de tudo, a cuidar sempre desse animal, a respeitar esse animal. Candidato, me recordando da sua primeira entrevista aqui no blog, eu acredito que o único tema que nós não discutimos, não abordamos, foi o esporte. Qual que é a proposta do candidato nessa área? Nós temos uma proposta muito clara e objetiva para o esporte varginhense. Nós queremos descentralizar o esporte varginhense, construindo no mínimo 4 praças de esporte, com piscinas, com academias, com quadras poliesportivas. Aproveitar as praças e locais que são possíveis realizar atividades esportivas, os conselhos comunitários, e contratar uma equipe para administrar a questão física do esporte, atividade física em Varginha, para que a população tenha orientação, para que possa fazer um exame no SUS para saber se pode praticar determinado tipo de esporte, qual é o seu limite na prática de esporte, termos profissionais de educação física que façam a avaliação e termos uma equipe qualificada para acompanhar a prática desse esporte. Nós queremos investir no esporte amador com campeonatos dentro de Varginha, com incentivo de transporte para quando houver competições e, se possível, também com alojamento
para estes atletas que estão fazendo competições fora de Varginha, campeonatos entre bairros, entre escolas, estimulando a prática de esporte, estimulando a torcida saudável, a competição saudável entre as escolas, entre os bairros, não só no futebol, mas nas diversas modalidades de esporte. Nós temos que investir muito e descentralizar o esporte para que ele fique próximo e mais acessível à população, para que a população varginhense se sinta estimulada em praticar esporte. Isso vai trazer benefícios para a saúde física, mental e para a qualidade de vida dos cidadãos varginhenses. Então é preciso inovar nesta área do esporte. Quando a gente diz de esporte, é inevitável lembrar do Boa, a equipe que hoje perdeu de virada para o Atlético Paranaense por 2-1. Começou 1-0, gol de Petros, depois Marcelo do Atlético Paranaense marcou os outros 2 gols. A opinião do candidato sobre a equipe que hoje defende Varginha. Bom, a minha visão do Boa é que ela trouxe um lazer para uma parcela da população que gosta desse clube, que vai aos estádios, que participa, que torce, que acompanha, que traz algum desenvolvimento para a cidade. Não acredito que seja tão grande, mas é importante esse desenvolvimento que ela traz, é a questão de turismo, pessoas que vêm assistir aos jogos aqui, que utilizam do comércio, que utilizam da rede hoteleira. Então tudo isso movimenta a cidade também. Eu acredito que tem que ser incentivado, mas sem utilizar de recursos de educação, saúde para este fim. Eu não tenho ciência se é utilizado ou se não. Eu acho que o incentivo que nós podemos dar é o empréstimo do estádio municipal, o empréstimo de um espaço, de um campo de futebol para que eles possam fazer um treinamento, mas que a própria equipe ela possa arcar com as suas despesas de manutenção aqui na cidade. Então a nossa proposta para o Boa é esta: se ele quiser continuar em Varginha, nós estamos aí com as portas abertas, com o ginásio para emprestar para a realização dos jogos, com a guarda municipal para ajudar na organização das pessoas, que eles façam um convênio com a polícia, ou a própria prefeitura intermedie esse convênio com a polícia para garantir a segurança das pessoas, dos torcedores, dos jogadores nos jogos que estejam acontecendo aqui. Então, com muita organização, nós podemos manter o Boa, desde que isso não venha trazer nenhum sacrifício para os cofres públicos. Candidato, nós encaminhamos para o encerramento deste programa, agradecendo os patrocinadores Forfan, Piscina e Companhia, Grafe Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV, Jetcom Engenharia. Também os conselheiros do blog, Dr. Luiz Henrique Souza Pinto, o Tenente Coronel Milton Oliveira Costa e a Selmi Rezende Braga. Também nossa equipe, Rodrigo Soares, Marcelo Dominguito, Luiz Augusto Valeriano. Lembrando que na próxima semana o entrevistado será o ex-prefeito Antônio Silva. As perguntas podem ser feitas pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br. Candidato, nós passamos a palavra para o senhor fazer o seu encerramento. Pessoal, eu sou o Kiko. Sou o 8º filho de uma família de 9 membros. Faz 30 anos que moro em Varginha. Fiz dessa cidade a minha terra. Amo essa terra, amo esse povo. Quero, junto com você, construir a cidade que nós desejamos, que tem aqueles serviços públicos que nós temos direito e merecemos, com qualidade, com eficácia, com zelo. Gastar o dinheiro público, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, junto com você. Trazer você para participar das decisões. O que é mais importante? Em que área nós precisamos de mais investimento? Quais as maiores necessidades dos bairros, de toda a população varginhense? E isso só vai ser feito de fato quando nós participarmos de uma verdadeira mudança democrática na cidade. Varginha precisa que a população se sinta interessada pela política, sinta gosto pela política e não tenha aversão. Nós não seremos um prefeito de gabinete, mas seremos de fato empregado do povo. Quem paga o salário do prefeito, dos vereadores, dos servidores públicos é você, cidadão, e você merece serviço de qualidade. E o primeiro exemplo quem tem que dar na prestação de serviço de qualidade é o poder executivo, é quem administra essa cidade, e depois os outros setores. Então nós queremos dar esse exemplo, nós queremos construir uma administração ética, comprometida, e nisso nós somos radicais, na questão ética, na questão da transparência e na questão da democracia.
As outras questões nós temos que tratar com flexibilidade, porque a cidade é construída por todos e para todos. Nós queremos favorecer certos setores da cidade que estão excluídos, que não têm serviços básicos, essenciais para a sua vida, mas queremos construir a cidade para todos e com todos, fazermos projetos nas diversas áreas da cidade, com prioridade para aqueles bairros que têm uma maior necessidade. Hoje, Varginha precisa de obras no transporte público, para o trânsito da cidade. E essas obras favorecem a todos. A questão da saúde deve favorecer a todos. Eu sou da ideia que saúde e educação não podem se tornar uma mercadoria, porque quando todos tiverem isso como um direito, como um serviço público, essa saúde e esta educação vão melhorar. E a cidade é construída por todos. Então, o 50 te apresenta esta possibilidade. Vote Kiko, vote 50. O nosso compromisso é com você. Obrigado, Madeira. Obrigado, internautas. E uma boa noite. Candidato, mais uma vez, obrigado. Boa sorte. Nosso próximo encontro será no dia 2 de outubro, no auditório do AB, quando realizaremos o já tradicional debate do Jornal Folha de Varginha e do Blog do Madeira. Ao leitor, ao internauta, muito obrigado. Próxima semana, entrevista com o candidato Antônio Silva. Boa noite.